Boa tarde a todos, que Jesus continue nos iluminando e permitindo que possamos compreender esses ensinamentos tão preciosos. E o tema de hoje nada mais é do que Natal com Jesus. Quando a gente entra nesse último mês do ano, a gente parece que até se modifica, né? A gente fica mais sereno, mais calmo, mais harmonioso, pelo menos a gente tenta, né? Todos vão ali nos envolvendo, mas a gente vai tentando entrar nessa harmonia, nesse equilíbrio do Natal. Até mesmo fazendo os nossos enfeites, entrando em contato com os familiares para ver quem vem ao nosso jantar, né, junto com Jesus. Então vamos lá, vamos começando primeiro com a palavra Natal. Vamos entender o que significa a palavra Natal. Quando a gente fala Natal, o que vem à mente? Nascimento, né? Nós não podemos falar nascimento, podemos falar que, por exemplo, terra natal. Se alguém pergunta, de onde você é? Qual a sua terra natal? Então, mais um outro significado, né? Onde alguém nasceu. Terra natal, onde alguém nasceu. Então, emprega-se também para significar o dia do nascimento. Ou seja, a palavra natalício. Aí, quando a gente pergunta para alguém, a pessoa já vai falar o dia que ela nasceu, né? Então, nós já temos aí o dia que nascemos, de onde viemos, né? Qual a cidade que nascemos. Entretanto, quando a gente usa a palavra maiúscula, para nós cristãos, essa palavra significa o nascimento de Jesus. Nesse caso, dizemos o Natal, ou dia de Natal. A maioria de nós, a maioria da humanidade cristã, comemora o Natal sem atentar o significado e a importância aqui na nossa terra, desse nascimento desse mestre querido. A sua vinda foi anunciada séculos e séculos atrás por profetas. O povo hebreu, lá naquela época, lá atrás, ele esperava ansiosamente o Messias. Esperava como se espera um libertador, um guerreiro. Segundo pensava a maioria, viria para libertar o povo de Israel daquele domínio romano. Imaginavam muitos que o Messias seria um homem rico, um homem poderoso, que viria à frente dos exércitos, que venceria os romanos, devolvendo-lhes os sofrimentos e as humilhações impostos aos judeus, anos a fio. Contrastando com as expectativas, a vinda de Jesus não se revestiu do luxo e da pompa, de um palácio, nem de demonstrações exteriores de poder. Pelo contrário, as primeiras paredes que o abrigaram foram as de um estábulo, e o seu berço foi a humilde palha de uma manjedoura. O seu poder manifestou-se nas firmezas de suas convicções, na força da verdade e na exemplificação da profundidade do amor. Sabe-se que seu nascimento se deu nessas circunstâncias, não por estarem os seus pais em condições de penúria. José, conquanto fosse carpinteiro, humilde, tinha com que pagar uma pousada, pois, conforme relata no Evangelho de Lucas e no Irmão X, no livro Antologia Mediúnica do Natal, o casal, né, José e Maria, procurou algumas hospedarias na cidade. Em vista do recenseamento, estava repleta de viajantes e não havia aposentos disponíveis. Pode parecer que Jesus nasceu em meio humilde, por essa condição meramente circunstancial, de não terem seus pais encontrado vaga em nenhuma hospedaria de Belém.
O seu nascimento num estábulo pode ter sido circunstancial, mas a condição de humildade já estava programada. Desde o seu nascimento, Jesus deixou mensagens da mais profunda significação da história humana. Começou por mostrar que o verdadeiro poder não se manifesta de forma visível, senão aqueles que têm olhos de ver, pois emana do Espírito imortal e não da matéria, essa matéria transitória. Começando a vida num berço pobre, humilde, entre as pessoas comuns, demonstrou a força imensa da simplicidade e da humildade. A passagem de Jesus pela terra não foi a de um missionário, mas constituiu-se um marco luminoso na história da evolução humana. Foi algo de tão significativo que chegou a mudar a contagem do tempo. Então nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Com Cristo, o próprio conceito humano de religião mudou-se completamente. Não mais aquela religião mística, contemplativa, ritualista, cheia de oferendas e fórmulas repetitivas no interior dos templos. Religião conforme seus ensinamentos e principalmente os seus exemplos passou a ser para aquele que lhe entendeu as lições um novo modo de viver, de se relacionar com o próximo em todos os ambientes, não só aqui, né, dentro da luz divina, mas aonde estivermos, nós levarmos essa compreensão, esse entendimento, essa humildade que Jesus veio nos mostrar. Então, ensinando que Deus está presente no universo. Alargou, então, os templos. Então, essas paredes se abriram, transformando o mundo todo num templo. Jesus, com simplicidade e humildade, mudou milenares conceitos religiosos, a começar pela ideia errônea que se tinha a respeito de Deus. Lembram? Aquele Deus lá de Moisés, aquele Deus bravo, aquele Deus vingativo. Às vezes a gente até se pega, né? Será que Deus me colocou de castigo? Não, Jesus trouxe o amor. Jesus nos mostrou que Deus é um Pai amoroso. Então, Deus, o que ele fez? Ele trocou esse Deus de temor por esse Deus de amor. Repetiu antigos conceitos de fé a respeito da justiça de Deus, mas em frases de luminosa beleza. Colocou a misericórdia acima de tudo, a justiça de Deus, mas em frases, sempre apresentando Deus, mas como aquele não mais como aquele soberano, né, inflexível, e sim como um pai amoroso, um pai bondoso. Então, a bondade e a humildade era tida como atributos dos fracos. Às vezes as pessoas, até hoje, né? Quando a pessoa fala em humildade, a gente pensa que a pessoa realmente ela não tem nada. Mas não, ela é humildade no ser dela, na forma que ela vai falar com a outra pessoa. Então, foi dessa forma que Jesus mostrou. Jesus mostrou, né, a força da humildade, pois ele, a criatura mais humilde e mansa que a terra conheceu, abalou para sempre os conceitos de força e de poder, deixando lições que sobreviveram e ganharam adeptos com o passar dos séculos, apesar dos esforços daqueles que quiseram sufocar. E até hoje a gente encontra essa dificuldade, mas nós precisamos mostrar essa força interior que temos em nós. Jesus ensinou, Jesus consolou, amparou, curou, libertou do mal, pobres e ricos,
fracos e poderosos, com a mesma naturalidade e solicitude amorosa. Soube contrapor-se ao mal com sinceridade e firmeza, sem arrogância ou revolta, mesmo nos momentos difíceis do seu testemunho. Como diz no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, revogando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas humanas que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas, né? Algo a mais além dessa matéria que a gente vê. Coroando a sua passagem pela terra, deixou o marco da imortalidade gloriosa ao ressurgir o seu corpo espiritual, mostrando aos discípulos a vitória da vida sobre a morte. Foi um momento maravilhoso, foi um momento marcante. Então, da palha à manjedoura, a ressurreição gloriosa. Sua passagem pela terra foi um marco luminoso. Nasceu, sim, sobre a palha simples de um estábulo, mas mudou o próprio calendário terrestre. Transformou aparentes derrotas com marcos luminosos para a evolução humana. Condutor da evolução humana, não apenas apontou o caminho a ser seguido, mas como um mestre perfeito, trilhou esse caminho, mostrando para a gente que ele era a verdade, o caminho e a vida. Então, ele próprio, à nossa frente, nos mostrou que nós também somos capazes de fazer essa caminhada. De sua origem humilde, elevou-se como um grande do bem, cujas palavras amorosas ressoam até hoje. É o aniversário desse querido missionário maior, enviado por Deus à Terra, que comemoramos no dia de Natal. Por termos consciência do valor dessa mensagem que ele nos deixou, procuremos nessa época, não só nessa época do ano, mas durante os próximos dias, os próximos meses do próximo ano, modificar-nos devagarzinho, aos pouquinhos, mas seguir este exemplo que o Mestre está todo dia nos ensinando. E aí a gente pergunta, o que temos a oferecer ao Mestre? Estaremos demonstrando a Jesus que somos discípulos aplicados? Será? Quanto nós crescemos em tolerância, em bondade, em paciência, em benevolência, em caridade? Quanto nós melhoramos esse ano? Será que essas festas, muitas vezes esquecidas do aniversariante, essas festas ruidosas, com excesso de comida, doce, de presentes, porque a mídia está aí sempre nos incentivando, né? Que Jesus sempre primou pelo equilíbrio, pela sobriedade. Será que nós vamos lembrar deste momento que o aniversariante é Jesus? Como nos sentiríamos se o sublime aniversariante viesse à nossa mesa participar da nossa festa? Vocês já pensaram? Que maravilha! Porque Jesus falou, né? Onde uma, duas ou mais pessoas estiverem em meu nome, eu estaria presente. Então vamos lembrar naquele dia, na ceia de Natal, da presença desse ilustre e querido mensageiro. E qual a mensagem que nós vamos passar para ele? Será que a gente melhorou um pouquinho? Um tiquinho? É justo nós festejarmos com a nossa família, com alegria, com felicidade, com boas refeições, com aqueles que amamos, né? Mas sempre num clima de tranquilidade e de paz. Podemos, sim, sempre festejar
com alegria. Desejamos então agora, neste momento, um Feliz Natal com Jesus e que 2025 seja melhor ainda. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Que assim seja.